Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. Qual a novidade que o senhor traz do Congresso Internacional de Diabetes? Então, Milton, está acontecendo em Barcelona, na Espanha, um congresso de avanços e tecnologias em diabetes, né, onde são apresentadas essas novidades. E ontem foi apresentada a proposta de um estudo que vai começar agora esse ano, investigando uma terapia gênica para transformar o músculo do próprio paciente num regulador do açúcar, da glicose, diminuindo assim para os pacientes que têm diabetes tipo 1 a dependência das aplicações contínuas de insulina. Porque desde que se descobriu a insulina, lá em 1922, o diabetes tipo 1 ainda é um desafio importante. Passou a ter uma solução medicamentosa com a insulina, é verdade, mas mesmo com as tecnologias mais modernas, aqueles sensores contínuos da quantidade de açúcar no sangue, bombas automatizadas de insulina, 70% dos pacientes com diabetes tipo 1 não conseguem atingir o controle glicêmico ideal, ou seja, manter a hemoglobina glicada abaixo de 7%. Paciente com tipo 1 de diabetes tem um risco cardiovascular 2 a 4 vezes maior. Um em cada 20 desses pacientes é hospitalizado por cetoacidose diabética, quando o açúcar sobe demais e gera um grande transtorno metabólico no nosso corpo, um quadro muito grave de emergência. E muitos também são internados por hipoglicemia, porque tentam controlar e o açúcar fica baixo demais e passam muito mal por isso. Tem até complicações. Então a ideia dessa terapia gênica é utilizar um vetor viral, ou seja, um vírus, que já é utilizado em terapias aprovadas para outras doenças genéticas. Em vez de tentar regenerar o pâncreas, que é uma das tentativas que a gente tem visto, até com células-tronco, transplante de célula de pâncreas, os cientistas usam o músculo como transformando o músculo do paciente num novo órgão regulador. Ele vai produzir insulina para permitir a sinalização semelhante a que acontece fisiologicamente no nosso corpo, e uma enzima chamada glucosinase, que vai funcionar como se fosse um sensor de glicose. Quando a glicose estivesse normal ou baixa, essa enzima fica inativa e reduz o risco do açúcar muito baixo, que é a hipoglicemia. Quando a glicose subir, por exemplo, após uma refeição, essa enzima é ativada, o músculo passa a captar e metabolizar a glicose, ajudando assim a equilibrar os níveis de açúcar no sangue. É um tratamento, teoricamente, potencialmente simples, uma injeção intramuscular única, e seria implantada essa terapia gênica por ultrassom no músculo, feita num consultório, num ambulatório, e antes disso, para que esse novo gene que foi transformado em laboratório e vai ser transformado dentro do corpo com esse vetor, né, os pacientes vão receber um período de imunomodulação, um medicamento para poder permitir que essa adaptação aconteça. Os estudos pré-clínicos foram bons, chamaram a atenção, modelos animais mostraram que funciona, né, em cães diabéticos, o controle glicêmico ficou estável por mais de 1.500 dias, ou seja, 4 anos, após uma única aplicação. Esse estudo vai ser um estudo clínico de fase 1 e 2, é o primeiro teste. Vão ser aceitos adultos com diabetes tipo 1, com hemoglobina glicada acima de 7%. Eles vão avaliar a segurança, é o estudo de fase 1, como eu falei, e o impacto na glicemia e na hemoglobina glicada também, para tentar ver, já como fase 2, ver qual é a dose ideal para isso. Vamos continuar acompanhando isso, Milton, e a gente vai trazendo aqui as novidades, porque no Brasil a gente tem que lembrar sempre que são pelo menos 600 mil pessoas com diabetes tipo 1, vivendo com diabetes tipo 1, são dados da Sociedade Brasileira do Diabetes, e mesmo com essa, como eu falei, com sensor de glicose, bomba de insulina, muitos pacientes têm dificuldades e sofrem com essas oscilações. Doutor, no começo da nossa conversa, o senhor trouxe um dado que me chamou a atenção, de que 70% das pessoas com diabetes tipo 1 não conseguem fazer o controle ideal da glicemia. Esse dado vale para o Brasil também? Vale, Cássia. Pode não ser 70%, 60%, enfim, uma faixa muito importante, acima de 60% dos pacientes têm dificuldades.
Porque você imagina que é um controle diário, não é controle diário uma vez por dia. O diabetes tipo 2, que é o mais comum, a gente vai lá, faz a medida do açúcar naquela fitinha, ajusta a dose, ajusta a dieta, e mais ou menos o nosso corpo consegue ainda se entender com a quantidade de açúcar que entra. Quem sofre com diabetes tipo 1 não tem essa opção fisiológica. Então tem que repor a insulina o tempo todo, tem que estar controlando o nível da insulina de acordo com o que ele está ingerindo de açúcar. É muito difícil e em muitos pacientes isso é muito mais complicado, porque eu estou falando, se é difícil com quem tem sensor contínuo, bomba de insulina, insulina de alta qualidade, insulinas mais modernas, imagine o nosso paciente padrão do Brasil, que é o paciente do SUS, né? Muito obrigado, Dr. Luiz Fernando Correia, pela conversa de hoje. Um bom fim de semana. Até segunda-feira. A gente está junto novamente. Até segunda, Milton, Cássia, todos os ouvintes. Aproveitem o final de semana. Olha, só um alerta final, desculpe. Vai lá. Está no ar hoje o segundo episódio do nosso podcast Além do Peso. E hoje, quem que é o convidado, doutor? O convidado hoje é o Dr. Mancini, um especialista que responde uma pergunta para todo mundo. Será que eu sou obeso? Será? Vamos ouvir. Além do peso. Vai botar isso na minha cabeça agora? É para provocar a galera mesmo. Na sexta-feira. Vai comer o pãozinho do café pensando nisso, bonitão. Tá bom. Mas vamos lá. O podcast está à sua disposição lá no site da CBN, no aplicativo. Você bota na lista de podcasts Além do Peso. Primeiro episódio semana passada com o Dr. Drauzio. Agora tem episódio novo e assim será durante toda a semana. Um bom tema para você ouvir aí, botar no seu fone de ouvido, levantar aí o som e aproveitar a sua viagem ouvindo este podcast também, que vai trazer informações importantes para a sua saúde, como a gente faz, aliás, diariamente aqui no Jornal da CBN, nessas conversas com o Dr. Luiz Fernando Correia.